Viva, o meu nome é Samuel Lourenço. Este vídeo, que vem na sequência dos anteriores, é então a terceira parte de uma série que estou a fazer. A série essa que serve de preparação para o exame de rádio amador de categoria 2, exame esse dado pela ANACOM. E neste vídeo em particular vou então responder às perguntas da 55 a 81. Portanto, são mais 27 perguntas. Começando então pela pergunta 55, o sinal na entrada de um amplificador é de 1 V RMS e à saída de 10 V RMS. Este amplificador tem um ganho de A. 3 dB, B. 6 dB, C. 10 dB ou D. 20 dB. Portanto, a resposta aqui é 20 dB. Vou então mostrar o porquê. Portanto, se eu for a ver aqui a forma do ganho, aliás, como se viu no vídeo anterior, o ganho pode ser escrito como 10 vezes o logaritmo de base 10 de P2 sobre P1, só que aqui damos as tensões. Portanto, também podemos escrever o ganho desta forma. De V2 sobre V1, portanto V2, eu vou considerar que V2 é a potência à saída, aliás a tensão à saída do amplificador, e V1 é a tensão à entrada do mesmo. Portanto, sendo que P2 também seria a potência à saída do amplificador e P1 seria a potência à entrada do mesmo. Mas aqui damos as tensões. Portanto, o porquê desta igualdade está aqui. Portanto, como é que 10 vezes o logaritmo de P2 sobre P1 passa a 20 vezes o logaritmo de V2 sobre V1? Portanto, nós sabemos que a potência é igual à tensão ao quadrado, pode ser escrita desta maneira, sobre a resistência. Então, quando temos P2 sobre P1, isto vai ser igual a, então, a V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado. O que por sua vez pode ser escrito como V2, já agora vou abrir aqui os parênteses, V2 sobre V1 tudo ao quadrado. Ora, o que é que acontece? Quando nós temos um número ao quadrado, portanto, se nós fizermos o logaritmo desse número que está ao quadrado, nós podemos dizer que esse valor será igual a 2 vezes o logaritmo do número. O que eu quero dizer com isto, basicamente, é se nós tivermos um logaritmo e dentro desse logaritmo tivermos um n que está ao quadrado, podemos escrever isto como 2 vezes o logaritmo de n. Portanto, isto é igual. Portanto, e daí nós conseguimos então obter esta equivalência. Feita então esta breve explicação, basicamente então nós sabemos que o V1 é 1 V RMS, sabemos que V2 é igual a 10 volts RMS, portanto isto é a potência à saída do amplificador e V1 é a entrada, então temos 20 vezes o logaritmo de 10 sobre 1. Portanto, isto por sua vez é igual a 20 vezes portanto o logaritmo de 10 sobre 1 dá o logaritmo de 10,
que é 1, portanto 20 vezes 1. Já agora vou então confirmar isso. Portanto 10 logaritmo dá 1, o que dá então um ganho de 20 decibéis. Portanto aqui a resposta correta confirma-se que é então a D. Para saber acerca do ganho, existe aqui uma página do Wikipedia sobre isso. Portanto, essa página descreve então o ganho de potência e também descreve o ganho de tensão. Portanto, e faz exatamente o cálculo que eu fiz. Este cálculo eu assumi já agora que, portanto, que a resistência era sempre 50 ohms, portanto o R corta, portanto o R out e o R in, visto que as impedâncias são iguais, cortam um com o outro, e basicamente obtém-se então esta forma segundo esse pressuposto. Pergunta 56. Dois amplificadores com ganho de 10 dB e 40 dB estão ligados em cascata. O ganho do conjunto é de A. 8 dB, B. 30 dB, C. 50 dB e D. 400 dB. Portanto, a resposta correta é a C. Isto porquê? Porque os ganhos somam-se. Se tivermos dois amplificadores em cascata, não interessa a ordem pelo qual eles estão ligados, os ganhos vão -se sempre somar. Portanto, e já agora, se houver aqui um atenuador pelo meio, digamos que a atenuação é um ganho negativo, portanto irá subtrair-se esses valores. Portanto, e basicamente, para calcular o ganho total, basicamente basta então somar 10 decibéis e 40 decibéis. E temos logo então 50 decibéis. Já agora pus aqui isto ao contrário. E temos então 50 decibéis. Portanto, isto é muito fácil de responder, considerando que os ganhos vão se somar. Matematicamente é possível chegar a essa conclusão também utilizando a fórmula do ganho que pus aqui anteriormente, mas não vou fazer isso, não interessa. Pergunta 57. Qual a resistência total de duas resistências de 12,5 ohms cada quando ligadas em série? A. 12,5 ohms, B. 25 ohms, C. 50 ohms e D. 37,5 ohms. Portanto, aqui nós sabemos que duas resistências em série, para calcular então a resistência total, basta somar os valores das mesmas, ou seja, RT igual a R1 mais R2. Se nós dissermos que, neste caso, R1 é igual a R2, e já sabemos já agora que esses valores são de 12,5 ohms, nós podemos reescrever isto como 2 vezes R1. Portanto, o que isto quer dizer é que a resistência total da associação de resistências em série vai ter então o dobro deste valor, ou seja, 25 ohms. Portanto, a resposta correta então é a B. 58. A associação que resulta numa resistência equivalente de 600 ohms é a série das seguintes resistências: A. 10 ohms, 80 ohms, 20 ohms. B. 200 ohms, 150 ohms, 50 ohms. Resposta C. 200 ohms, 200 ohms, 200 ohms. E resposta D. 600 ohms, 600 ohms, 600 ohms. Portanto, a resposta correta é a C. A D pode-se dizer que não é, porque se os elementos, ou seja, se os elementos desta associação cada um tem 600 ohms, a resistência equivalente
não pode ser 600 ohms, tem que ser um valor superior. Portanto, seria 1800 ohms. Aqui, se formos a B, portanto, 200 ohms mais 150 ohms dá 350 ohms, mais 50 ohms dá 400 ohms, portanto a B não é. E a resposta A também não é, porque aqui só se obtém 200 ohms. Portanto, 100 ohms mais 80 ohms dá 180 ohms, mais 20 ohms dá 200 ohms. Portanto, a resposta correta é C. Isto basicamente obtém-se novamente somando, neste caso, não duas resistências, mas sim o valor de 3 resistências. Portanto, e no mesmo caso, como nós temos R1 igual a R2 igual a R3, e neste caso os valores também são de 600 ohms, aliás 200 ohms, perdão. Então nós sabemos que aqui dá 600 ohms. Portanto, mas neste caso não é necessário fazer os cálculos, é apenas uma questão basicamente intuitiva. Nós conseguimos já eliminar respostas e a resposta aqui também é óbvia. Portanto, a resposta à pergunta 58 é então a C. Pergunta 59. Para obter uma resistência equivalente de 62,5 ohm, é necessário associar A. 3 resistências de 10 ohms em série, B. 4 resistências de 250 ohms em paralelo, C. 5 resistências de 200 ohms em série e D. 10 resistências de 10 ohms em paralelo. Portanto, aqui é possível fazer um corolário. Portanto, eu vou dizer que para uma resistência em série, portanto RTS, para uma associação de resistências em série, portanto, a resistência total será, portanto, N vezes o valor de uma resistência que esteja na associação, portanto, sendo que as resistências têm sempre o mesmo valor, portanto, N vezes RE, portanto, RE é o R do elemento, a resistência do elemento. E podemos já começar aqui a excluir algumas respostas, vendo então qual é o valor das associações das resistências em série. Portanto, aqui temos 3 resistências de 10 ohms em série. Portanto, segundo este cálculo, portanto, o N seria 3 e o RE seria 10. Isto daria 30, portanto a A não é. A C, 5 resistências de 200 ohms em série. Portanto, aqui nós já vemos que, tendo aqui uma única resistência de 200 ohms e vamos pôr mais em série, não é possível simplesmente que o valor da associação seja inferior a 200 ohms. Portanto, a C também não é. Portanto, aqui o que resta então são as resistências, as associações de resistências em paralelo, portanto, ou seja, ou é a B ou é a D. E então vamos fazer então o seguinte: para calcular a resistência total de uma associação de resistências em paralelo, o que é necessário, por exemplo, com duas resistências, o que é necessário é então calcular o inverso da soma do inverso das resistências. Portanto, supondo nós temos aqui R1, R1 e R2, duas resistências, portanto será 1 sobre, portanto, e sobre a soma do inverso dessas resistências. Isto é o caso para duas resistências em paralelo. Para 3 resistências em paralelo, é só então somar então ao divisor mais o inverso da terceira resistência. Se R1 for igual a R2 e for igual a R3, é possível então fazer aqui umas simplificações.
e portanto posso simplificar isto de tal maneira que passa a 1 sobre 3 a dividir por R1. Portanto, simplificando ainda mais esta divisão, é possível pôr então R1 no numerador e o 3 passa ao divisor. Se eu quiser generalizar para um determinado número de resistências, então basicamente posso substituir o N por o 3 por N. E aqui já agora substituo R1 por RE, sendo que RE é a resistência de cada elemento. Portanto, já agora vou então colocar aqui o N depois aqui na primeira forma e percebe-se aqui alguma semelhança. Portanto, para resistências em série, a forma a utilizar é esta. Para resistências em paralelo, a forma a utilizar é esta, desde que a resistência de cada elemento seja igual à dos outros elementos. Portanto, todos os elementos têm resistência iguais. Portanto, isto é uma simplificação que pode ser usada apenas quando a associação tem os seus elementos com resistências iguais. Portanto, vendo então aqui a resposta B, 4 resistências de 250 ohms em paralelo, portanto aqui neste caso o N será 4 e o RE 250. Vamos ver se é a resposta correta. 250 a dividir por 4 dá 62,5. Portanto, em princípio, a B seria a correta. A D não é muito fácil de perceber o porquê. Portanto, 10 a dividir por 10 dá 1 ohm, portanto o valor não está correto. Portanto, aqui a resposta A59 é então a B, 4 resistências de 250 ohms em paralelo. Pergunta 60. Se duas resistências de igual valor estão associadas em paralelo, a resistência total será A, de igual valor, B, o dobro do valor de cada uma delas, C, metade de cada uma delas e D, um quarto do valor de cada uma delas. Portanto, a resposta correta é a C. Portanto, a generalização que foi calculada há bocado é evidente nesse aspecto. Portanto, nós para um dado RE e para o N igual a 2, portanto são duas resistências que estão em paralelo, quer dizer que a resistência total da associação em paralelo será sempre metade do RE, ou seja, dos elementos. Pergunta 61. A resistência equivalente a uma associação de 10 resistências de 100 ohms de cada uma em paralelo é de A, 1 ohm, B, 10 ohm, C, 12,5 ohm e D, 25 ohm. Portanto, aqui basta dividir então 100 ohms por 10, visto que a associação é em paralelo, e a resposta correta é então a B. Portanto, isto é também muito fácil de calcular. Portanto, o N aqui é 10, o RE é 100 e portanto 100 a dividir por 10 dá 10. Pergunta 62. Aplicando um sinal sinusoidal a uma resistência ideal, A. A corrente está em avanço relativamente à tensão. B. A tensão está em avanço relativamente à corrente. C. A tensão e a corrente estão em oposição de fase. E D. A tensão e a corrente estão em fase. Portanto, a resposta correta é D. A tensão e a corrente estão em fase. Isto porque se trata de uma resistência ideal, portanto, à partida não terá elementos capacitivos ou indutivos que causam desfazamento. A resposta A não está correta, porque esta situação acontece quando se tem um condensador, portanto a corrente está em avanço 90 graus relativamente à tensão no condensador. A resposta B também não está correta, porque isto acontece no indutor. Portanto, o que acontece numa resistência ideal é de facto o que a resposta D descreve, ou seja, a tensão e a corrente estão em fase.
Pergunta 63. Qual a unidade de medida da capacidade? A. É o farad, B. Henry, C. Hertz e D. Volt. Portanto, aqui a resposta correta é A. Farad. Portanto, farad é a unidade de capacitância. Henry é a unidade para medir a indutância. Hertz é a frequência e Volt é a tensão. Portanto, a resposta correta a esta pergunta, a pergunta 63, é então a resposta A, farad. Pergunta 64. Qual das igualdades é verdadeira? 0,01 farads igual a 10.000 picofarads. 0,01 milifarad é igual a 10.000 picofarads. 0,01 microfarad é igual a 10.000 picofarads e 0,01 nanofarads igual a 10.000 picofarads. Portanto, já agora, para responder mais facilmente a esta pergunta, posso dizer que uma unidade X é sempre superior a uma unidade 1000 e X. Portanto, estou a pôr aqui o X porque pode ser farads, pode ser erris, pode ser volts, pode ser o que quer que seja. Portanto, e é sempre superior, por sua vez, também a um micro X. Portanto, aqui vou pôr um U em vez do micro, que é superior a um nano X, que é superior a um pico X. Portanto, aqui temos a sequência, portanto, unidades, mili, micro, nano e pico. Portanto, e nós também sabemos que uma unidade X é igual a 1000 e X. 1000 e X, por sua vez, é igual a 1000 micro X e 1 micro X. Portanto, X é uma unidade de qualquer coisa, pode ser laranjas, por exemplo, é igual a 1000 nano X. E por último, 1 nano X é igual a 1000 pico X. Portanto, o que é que isto quer dizer? Portanto, a resposta A, vamos ver se está correta. 0,01 farads igual a 10.000 picofarads. Portanto, 0,01 farads, portanto, à partida seria igual a 10 milifarads. Portanto, e seria por sua vez igual a 10.000 microfarads. Portanto, a resposta A não está correta. A resposta B, 0,01 milifarads, seria igual a 10.000 nanofarads. Portanto, não está correta. A resposta C, 0,01 microfarads é igual a 10.000 picofarads. Portanto, esta resposta está correta. E a resposta D não está correta. Portanto, 0,01 nanofarads é igual a 10 picofarads. Portanto, aliás, como está aqui, portanto, basta substituir o X por farad. Portanto, sendo que 1 nanofarad são 10.000 picofarads, isso quer dizer que 0,01 nanofarads são 10 picofarads. Portanto, a resposta correta à 64 é a C. Pergunta 65. Numa associação de condensadores em paralelo, a capacidade resultante é igual a ao produto das capacidades, B à soma das capacidades, C à diferença entre a capacidade maior e a capacidade menor e D ao quociente da capacidade maior pela capacidade menor.
Portanto, numa associação de condensadores em paralelo, eu posso dizer que a capacidade resultante é igual à soma das capacidades. Portanto, a resposta correta então é a B. Pergunta 66. Qual a vantagem de um condensador eletrolítico? A. Elevada precisão. B. Não ter polaridade. C. Capacidade elevada para um volume determinado. E D. Condensador de RF de custo reduzido. A resposta correta é a C. Capacidade elevada para um volume determinado. De facto, é o condensador que apresenta a maior capacidade para um certo tamanho. A resposta A não é, porque tipicamente os condensadores eletrolíticos têm uma tolerância de 10%. A tolerância de 5% é incomum e sinceramente nunca vi um condensador eletrolítico com tolerância de 1% ou menos, portanto elevada precisão não é. Não ter polaridade não é verdade, embora haja condensadores eletrolíticos que não têm polaridade e são próprios para fazer, por exemplo, desacoplamento em corrente alterna. A maioria dos condensadores tem polaridade, a maioria dos condensadores eletrolíticos. E D, o condensador RF de custo reduzido também não é verdade, porque os condensadores eletrolíticos são péssimos como condensadores de RF. Porquê? Porque normalmente têm uma resistência série equivalente com um valor muito elevado. Portanto, não prestam para aplicações de RF. Mesmo aqueles que são próprios para ser usados em fontes comutadas, mesmo esses não prestam para este tipo de aplicações, porque aqui estamos a falar de algo na ordem dos MHz e não na ordem dos kHz. Portanto, a resposta correta a 66 é então a C. Pergunta 67. Como se comporta um condensador num circuito de corrente contínua? Portanto, aqui presume-se que o circuito está num estado estável, portanto a tensão está estabilizada, ou seja, não se acabou de ligar o circuito já está ligado há muito tempo, até pode ser ad eterno. E eu estou a dizer isto porquê? Porque isto vai ser muito importante para dar a resposta. Portanto, a resposta A apresenta elevada autoindução. B. Apresenta uma baixa resistência. C. Comporta-se como um curto-circuito. E D. Comporta-se como um circuito aberto. Portanto, a resposta correta é D. Comporta-se como um circuito aberto. Portanto, um condensador nunca deixa passar corrente. Convém dizer isso. Mesmo até no início, quando ele está a carregar, ele não está efetivamente a deixar passar os eletrões de uma placa para a outra. Portanto, um condensador já agora é constituído por duas placas que estão separadas por um dielétrico. Basicamente o que existe é uma acumulação de cargas numa placa e a depuração de cargas noutra placa. Portanto, o condensador vai carregando até que a acumulação de cargas numa placa e a depuração das cargas na placa oposta vai então resistir a qualquer movimento de corrente, então o condensador comporta-se como um circuito aberto. A resposta A não é, porque a autoindução é uma característica do indutor, de uma bobina, não é uma característica de um condensador. Resposta B também não está correta, porque se ele se comporta como um circuito aberto, não apresenta certo uma baixa resistência, quando muito apresenta uma resistência infinita ou muito alta. Num condensador real é impossível ter uma resistência infinita porque há sempre uma fuga. A resposta C, comporta-se como um curto-circuito, também não é verdadeira. Portanto, a resposta correta a 67 é então a D, comporta-se como um circuito aberto. Qual a unidade de medida do coeficiente de autoindução? Ou seja, aqui estão a perguntar qual é a unidade de medida da indutância. Resposta A, Farad. Resposta B, Henry. Resposta C, Hertz. E resposta D, Volt. Portanto, a resposta correta é B, Henry.
Portanto, isto é muito semelhante à pergunta 63, só que a pergunta 63 foi a unidade de medida da capacidade. E as outras respostas, portanto, eu já expliquei o que é uma delas. Portanto, aqui a resposta correta para a 68, neste caso, é B, Henry. Pergunta 69. Como se comporta uma bobina num circuito de corrente contínua? Portanto, novamente, considera-se que o circuito está num estado estável, portanto, a tensão já está a circular há muito tempo. Resposta A. Apresenta elevadas capacidades parasitas. Resposta B. Apresenta uma elevada resistência. Resposta C. Comporta-se como um curto-circuito. E resposta D. Comporta-se como um circuito aberto. Portanto, a resposta correta é a C. Portanto, eu posso dizer que uma bobina tem um comportamento que é o inverso de um condensador. Portanto, um condensador resiste a mudanças de tensão. Portanto, como é que ele resiste? Começa então a deixar passar aparentemente, portanto, volto a dizer, não passa corrente pelo condensador, mas eu começo a deixar passar aparentemente mais corrente até carregar ou até descarregar para se adaptar ao novo nível de tensão. Portanto, é desta maneira que um condensador vai resistir a mudanças de tensão. Uma bobina faz precisamente o oposto, resiste a mudanças de corrente, portanto, a mudanças do voo de corrente que a atravessa. Portanto, como é que faz isso? Basicamente, uma bobina vai criar uma grande resistência a alterações na corrente que o atravessa, até a corrente estabilizar. E quando a corrente estabiliza, comporta-se então como um circuito aberto, como um curto-circuito, aliás. Portanto, a resposta A não é, porque isto é uma característica de um condensador. A resposta B também não é, porque uma bobina comporta-se como um curto-circuito num estado estável. Portanto, isto é uma das razões pelo qual não se deve utilizar uma bobina em circuitos de corrente contínua, a não ser que haja alguma limitação de corrente. Portanto, diretamente, uma bobina não pode ser utilizada diretamente num circuito de corrente contínua, sem esse componente para limitar essa corrente, por causa desta situação. E a resposta D também não está correta, porque se a bobina se comporta como um curto-circuito, não se vai comportar como um circuito aberto, que é o oposto. Pergunta 70. Qual das desigualdades é verdadeira? 1 microhenry é igual a 0,001 henries. B. 1 milihenry é igual a 0,001 henries. C. 1 nanohenry é igual a 0,000001 henries. E a D. 1 microhenry igual a 0,001 henry. Portanto, a partir da resposta correta é B, 1 milihenry é igual a 0,001 henry. Portanto, novamente, volto então aqui à escala, em que basicamente 1 milihenry é igual a 1000 microhenries. Também pode ser escrito como 0,001 x, portanto o x aqui neste caso é o henry. Portanto, esta igualdade é a única verdadeira. A não é verdadeira porque 1 microhenry é igual a 0,001 milihenries. A D também não é verdadeira. 1 microhenry é igual a 0,001 milihenries. E a resposta C também não está correta. Portanto, aliás, vê-se logo aqui pelo número de zeros, portanto, que não está correta. Pergunta 71. Qual das afirmações é verdadeira? Resposta A. Os transformadores transformam corrente contínua em corrente alternada. Resposta B.
os transformadores transformam corrente alternada em corrente contínua. Resposta C. As frequências dos sinais no primário e no secundário de um transformador são iguais. E resposta D. Os transformadores são utilizados fundamentalmente para transformar uma tensão contínua de um dado valor numa tensão contínua de valor mais elevado. Portanto, os transformadores não são utilizados em corrente contínua, são sempre utilizados em corrente alternada. Portanto, em corrente contínua não podem ser utilizados porque basicamente o primário comporta-se exatamente como uma bobina, porque um transformador é constituído por duas bobinas acopladas, o primário e o secundário. São dois indutores acoplados, em que um indutor vai induzir uma corrente no outro. Portanto, basicamente, A também está excluída. Portanto, os transformadores não transformam corrente contínua nem em corrente alternada, nem corrente alternada em corrente contínua. Portanto, eles trabalham sempre em corrente alternada. Portanto, se houver uma corrente alternada no primário, o secundário também vai ter uma corrente alternada. Portanto, a D também não está correta. Os transformadores são utilizados para transformar uma tensão, mas não é uma tensão contínua noutra tensão contínua. Portanto, seria uma tensão alternada noutra tensão alternada, que pode ser de valor mais elevado ou de valor mais baixo. Portanto, um transformador pode ser elevador de tensão ou abaixador de tensão. Portanto, neste caso, a resposta correta é mesmo a C, porque não só os transformadores transformam uma corrente alterna noutra corrente alterna, como as frequências no primário e no secundário são iguais. Pergunta 72. Um transformador com o primário ligado à rede elétrica apresenta nos terminais do secundário em vazio o valor de 5,2 volts. Resposta A. De tensão contínua. Resposta B. De tensão alternada. Resposta C. De tensão retificada. E resposta D. De tensão retificada em apenas metade do período. Portanto, aqui só falamos de um transformador que não tem nenhum tipo de retificador à frente. Portanto, não tem um retificador de meia onda ou de onda completa. E basicamente a situação que se vai dar é da resposta B, de tensão alternada. Pergunta 73. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Resposta A. Um transformador é constituído em geral por dois enrolamentos separados galvanicamente, aos quais se dão os nomes de primário e secundário. Resposta B. Os transformadores só são utilizados em frequências acima de 1 kHz. Resposta C. Um transformador, além de transformar tensões e correntes contínuas, também é utilizado em aplicações de transformação de impedâncias. E resposta D. Os transformadores só são utilizados em frequências abaixo de 5 Hz. Portanto, a resposta correta é A. Um transformador é constituído em geral por dois enrolamentos. Pode ter mais enrolamentos, mas considera-se que esta resposta está correta. Separados galvanicamente, embora não seja necessário já agora, e vou explicar o porquê, aos quais se dão os nomes de primário e secundário. Portanto, esta separação galvânica, já agora devo dizer que nem sempre existe. Um dos casos em que não existe é o caso do autotransformador, em que basicamente o primário e o secundário constituem o mesmo enrolamento, apenas com diferentes saídas ao longo do enrolamento. A resposta B não está correta, porque os transformadores são utilizados em frequências, por exemplo, de 50 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica. Portanto, não tem que ser uma frequência acima de 1 kHz. A resposta C estaria correta se dissesse um transformador, além de transformar tensões e correntes alternadas,
Portanto, aqui estaria correta, portanto, mas como diz contínuas não está correta. Mas em todo o caso um transformador também pode ser aplicado em aplicações de transformação de impedâncias. Portanto, o exemplo de IRF é com os baúnes. Portanto, um baúne também pode fazer transformação de impedâncias, ou um NUN também. E não só um baúne ou um NUN, também existe transformação de impedâncias, por exemplo, nos rádios antigos para atacar o altifalante. Também se faz isso, também se utiliza um transformador de áudio para fazer a transformação de impedâncias para adaptar a impedância do altifalante. Portanto, em todo o caso, a resposta correta é então a A. Pergunta 74. Qual a razão para a existência de tensão no secundário de um transformador quando está ligada a uma fonte de tensão alternada ao primário do mesmo? Resposta A. Acoplamento capacitivo. Resposta B. Acoplamento através de corrente dielétrica. Resposta C. Indutância mútua. E resposta D. Capacidade mútua. Portanto, a resposta correta é a C. Indutância mútua. Se bem que aqui o mecanismo do acoplamento capacitivo também existe num transformador, visto que o primário e o secundário estão isolados de forma galvânica, mas estão acoplados como se fossem duas placas de um condensador. Portanto, este mecanismo do acoplamento capacitivo também se dá, mas não é um mecanismo de transformação num transformador. Portanto, o acoplamento capacitivo apenas justifica o porquê da existência de correntes de fuga, por exemplo, que se podem verificar quando se encosta um busca-polos num dos terminais do secundário de um transformador. Portanto, em todo o caso, a resposta à pergunta 74 é sempre a C, indutância mútua. Portanto, este é que é o mecanismo que faz então a transformação das tensões num transformador. Pergunta 75. Um diodo de junção é constituído por A. Uma junção entre duas substâncias semicondutoras. B. Uma junção entre duas substâncias condutoras. C. Uma junção entre duas substâncias isolantes. E D. Uma junção entre uma substância condutora e outra semicondutora. A resposta correta aqui é A, uma junção entre duas substâncias semicondutoras. Portanto, a resposta B não é, porque isso não é um diodo, isso é apenas um contacto entre dois metais. A resposta C também não é, portanto, essa junção não deixaria passar corrente nem num sentido nem no outro. E a resposta D, embora haja diodos assim, não são considerados diodos de junção, são considerados diodos Schottky, que basicamente têm uma junção entre uma substância condutora e outra semicondutora. Portanto, a resposta correta aqui à 75 é a resposta A, uma junção entre duas substâncias semicondutoras. Portanto, uma do tipo P e outra do tipo N. Pergunta 76. Num diodo de junção, chama-se tensão de Zener A. A tensão de polarização direta máxima. B. A qualquer valor de tensão alternada aplicado ao diodo. C. Ao valor de tensão inversa que produz um aumento significativo da corrente inversa. E D. À tensão de saturação. Portanto, a resposta correta é a C, ao valor da tensão inversa que produz um aumento significativo da corrente inversa. Pergunta 77. Os portadores maioritários no material tipo P são A. As lacunas. B. Os eletrões. C. Os neutrões. E D. Os fotões. Portanto, a resposta correta aqui é A. As lacunas. Portanto, as lacunas é que são os portadores maioritários no material do tipo P.
o que quer dizer que não existem eletrões também a servir de portadores de carga nesse tipo de material, mas os maioritários são sempre as vacunas. Os eletrões são portadores maioritários no material de tipo N, e os neutrões e os fotões simplesmente não são portadores de carga. Portanto, a resposta correta A77 é a as vacunas. Pergunta 78. No diodo apresentado na figura, o valor da máxima tensão inversa é aproximadamente A. 0 volts, B. 70 volts, C. 100 volts e D. 141 volts. Portanto, a resposta correta é a D. Já agora, temos que considerar aqui uma coisa muito fundamental, é que um diodo só conduz num sentido. Portanto, ele conduz neste sentido, ou seja, apresenta uma queda de tensão mínima, normalmente ronda os 0,7 volts, portanto, aqui a queda de tensão mais significativa vai estar então ao longo de R1. No sentido inverso, o diodo simplesmente bloqueia, ou seja, como faz isso? Portanto, ele vai ter então uma resistência praticamente infinita, portanto, quando a corrente circula neste sentido, e o que vai acontecer é que a tensão ao longo nos seus terminais vai ser então a tensão total que está aqui no circuito, portanto, neste caso a tensão de pico. Portanto, e o que se quer aqui é a tensão de pico. Portanto, se nós temos aqui uma fonte de alimentação de corrente alternada de 100 volts RMS, para calcularmos então aqui o valor de pico, portanto, Vp é igual a 1,414, portanto, isto é raiz 2, vezes os 100 volts. Portanto, e aliás, não é preciso calcular, portanto, aqui a resposta correta é 141 volts. Pergunta 79. Na figura, identifique o símbolo que representa o diodo Zener. Resposta A, D1, resposta B, D2, resposta C, D3 e resposta D, D4. Portanto, o diodo Zener é representado por D4, portanto a resposta correta é D. D1 basicamente representa um diodo de junção, portanto um diodo vulgar, um diodo retificador. A resposta B representa um varicap, portanto isto é um diodo que apresenta uma capacidade variável consoante a tensão que está aos seus terminais, portanto tensão essa que é imposta no sentido inverso. A resposta C é um LED, ou seja, um diodo emissor de luz. Portanto, novamente, então a resposta correta é a D, D4. Pergunta 80. Os diodos de junção não ideais, quando polarizados diretamente, têm tipicamente uma queda de tensão aos seus terminais A. Entre menos 2 e menos 1 volt, B. Entre menos 1 e 0 volts, C. Entre 0 e 1 volts e D. Entre 1 e 2 volts. Portanto, aqui os diodos estão a ser polarizados diretamente, ou seja, exclui-se a A e a B. A resposta correta é a C, entre 0 e 1 volts. Portanto, tipicamente, o que não quer dizer que haja casos em que se verifique uma queda de tensão maior. Aliás, pode-se observar quedas de tensões de 1,2 volts, por exemplo, em diodos retificadores, quando estes são atravessados por uma corrente significativa. Portanto, em todo o caso, considera-se que a queda de tensão ao longo do diodo está por volta dos 0,7 volts, portanto, ou seja, entre 0 e 1 volt. E a última pergunta que vou responder neste vídeo, a pergunta 81. Uma ponte retificadora é constituída de uma forma geral por A. Resistências, B. Condensadores e transistores, C.
termistores e D, diodos. Portanto, a resposta correta é D, diodos. Este tipo de ponto também é chamado ponto de Graetz. Existe aqui um artigo no Wikipedia sobre o que é uma ponte retificadora. Portanto, um circuito em ponte tem sempre os componentes dispostos como se fosse aqui um quadrado, um losango. Neste caso, uma ponte retificadora é constituída então por estes 4 diodos que estão aqui. Também existem pontes para retificar tensão trifásica, neste caso levam então 6 diodos, mas na generalidade, quando se fala em ponte, fala-se neste circuito que é constituído por 4 diodos. Portanto, este artigo do Wikipedia também é muito interessante e aconselho a sua leitura. Posto isto, da minha parte então é tudo. Feito então este terceiro vídeo, faltam então mais 4 vídeos para concluir esta série. Se tiver então alguma questão que queira colocar, por favor disponha da secção de comentários que eu responderei, e até uma próxima.